noite, exploramos 2 casos de desaparecimentos assustadores, onde um encontro noturno com a polícia marcou a última vez que alguém os viu. Em ambas as histórias, a presença da polícia deveria trazer segurança. Em vez disso, tornou-se o último detalhe conhecido antes do silêncio. O que se seguiu não foi uma resolução, mas uma incerteza cada vez maior. Vidas jovens desaparecidas sem deixar rastros, e linhas do tempo que param abruptamente na escuridão. Toni Anderson era uma estudante de marketing vibrante de 20 anos na Universidade do Missouri, em Kansas City, descrita por sua mãe, Liz Anderson, como bonita, inteligente, trabalhadora, gentil e amorosa. Ela trabalhava como garçonete no Chrome Strip Club em Kansas City, Missouri, frequentemente fazendo turnos noturnos para ajudar-se a pagar seus estudos. Nas primeiras horas de domingo, 15 de janeiro de 2017, ela encerrou seu turno. Ela deixou o Chrome Night Club às 4h05. Ela disse que iria encontrar uma amiga em um posto de gasolina, mas nunca chegou. Por volta das 4h25 da manhã, uma policial de North Kansas City a abordou em seu Ford Focus preto 2012, perto da 26ª Street, com a Burlington, Missouri, novo. Essa abordagem ocorreu fora de Kansas City, detalhe que depois gerou atenção e debate público. A abordagem ocorreu devido a uma mudança de faixa ilegal. Trechos das imagens da câmera do painel, posteriormente vistas pelo público, mostraram a policial conversando com Anderson. Morning. How are you? I'm fine. Where are you trying to go to? I'm about to go downtown. I live down there. You live downtown? Yeah. Been drinking? No. You're heading the wrong way on the street. I know. I'm about to head that way. Which way? This way? Well, yeah, I know. I was about to head towards, Shady, but, Shady. yeah. What's shady? Shady Lady. Shady lady? Yeah. I know where you're at now? Yeah. Where? I'm at, I was about to head towards Shady, but, no. Driver's license, insurance. You're heading the wrong way. Well, yeah, I know. No. Head that way. This is a two-way street. You're on the full left side of the street, heading to oncoming traffic. Huh? Not funny. I'm sorry. That's why I'm asking you if you've been drinking. Have you taken any medications or anything? No, I'm just really sick. I don't feel good. So. Okay. Stay right here for me, okay? Tony, Yeah. do me a favor. Pull in that parking lot, sit there for a while, gather yourself. Okay. So, when it clears, I'm going to make sure the light turns, go there and park yourself, sit. Okay. Okay? Thank you. Because you're nowhere near and you're facing the wrong direction. I know, you just made me really nervous. I'm sorry. Yeah, so pull over there and gather yourself, okay? Thank you. Durante a conversa, ela parecia desorientada, dando respostas um tanto confusas e desconexas às perguntas da policial. A policial observou seu comportamento e sugeriu que ela fosse ao posto de conveniência do outro lado, dando apenas um aviso em vez de multa. Ela então saiu do estacionamento. Pouco depois da abordagem, às 4h42 da manhã, Anderson enviou uma mensagem para uma amiga. Meu Deus, fui parada de novo. A polícia sugeriu que ela provavelmente se referia à abordagem recém-ocorrida, talvez confusa ou desorientada pela experiência, e não a um segundo encontro distinto com as autoridades. Essa foi sua última comunicação conhecida. Registros bancários e vídeos mostram que ela entrou na loja logo após a abordagem. Após a compra, Toni Anderson desapareceu sem deixar rastros. A investigação que se seguiu foi uma busca desesperada e agonizante por Toni. A família, assustada com seu desaparecimento, logo contratou um detetive particular conforme o medo crescia. Diariamente lançavam campanhas nas redes sociais, organizavam buscas e imploravam ao público por informações. As agências de segurança pública de Kansas City e North Kansas City colaboraram publicamente, afirmando que estavam seguindo várias pistas. Semanas viraram meses sem notícias de Toni ou do Ford Focus preto. A falta de pistas claras, além da abordagem policial e da ida ao posto de gasolina, gerou intensa especulação pública e aumentou a ansiedade da família.
Buscas por terra, ar, rios e lagos foram feitas por voluntários, mas nenhum esforço teve resultado. A família expressou abertamente frustração com o ritmo e o foco da investigação policial, sentindo que o caso de sua filha não estava recebendo a urgência que merecia. Em 10 de março de 2017, pouco menos de 2 meses após seu desaparecimento, ocorreu um avanço crucial no caso, embora não fosse o desfecho que ninguém esperava. Uma equipe de busca com sonar composta por 2 pessoas, auxiliando a polícia, descobriu o Ford Focus preto de Tony Anderson submerso no rio Missouri, próximo à rampa de barcos na Platte Landing Road, no Parque Platte Landing, em Parkville, Missouri. Um local a uma certa distância de onde ela foi vista pela última vez. Tragicamente, mergulhadores encontraram o corpo dela no veículo antes de recuperar o carro. A descoberta trouxe um fim devastador para a busca, mas abriu novas questões sobre as circunstâncias da morte dela. O médico legista do condado de Jackson fez uma autópsia e concluiu que a morte de Tony Anderson foi acidental, causada por hipotermia ambiental e afogamento. As condições contribuintes foram listadas como intoxicação aguda por etanol e anfetamina, além do uso de cocaína. De acordo com as autoridades, não havia indícios de crime. A polícia suspeita que o carro de Tony tenha deslizado acidentalmente por uma rampa de barco escorregadia, que nas primeiras horas escuras poderia ser confundida com uma estrada ou ponto de retorno. O sistema de posicionamento global dela pode até ter a direcionado para o caminho errado, enquanto tentava se orientar em uma área desconhecida estando sob efeito de álcool. Evidências no veículo, como a janela do motorista aberta e o cinto dela desatado, levaram os investigadores a formular essa teoria. Ela tentou escapar, mas foi rapidamente vencida pela correnteza forte e pela água gelada. Mesmo após a decisão oficial e a explicação das autoridades, dúvidas persistiram para muitos, especialmente para a família de Tonya e o público que acompanhava o caso. O momento da abordagem policial e sua última mensagem enigmática sobre ter sido parada de novo, e o local relativamente remoto e aparentemente fora do caminho onde o carro dela foi encontrado. Uma área que não estava em seu trajeto direto para casa nem para a casa da amiga, chamou a atenção de muitos como altamente suspeita. Enquanto a polícia demonstrou alívio por ter sido um trágico acidente e não haver indícios de crime, a mãe de Tony, Liz Anderson, declarou publicamente suas dúvidas sobre a teoria do acidente, sugerindo que Tony não estaria naquela área voluntariamente. Ela destacou o quão atípico foi o desaparecimento de Tony e a descoberta posterior, afirmando que parecia uma narrativa incompleta. O caso de Tony Anderson, encerrado oficialmente como acidente, ainda é debatido. Um lembrete marcante e perturbador de como uma vida pode desaparecer rapidamente após um encontro aparentemente rotineiro, deixando para trás uma sombra persistente de dúvida para quem a conhecia melhor. Em outro estado, outro encontro tarde da noite com a polícia antecederia um duplo desaparecimento, envolto em ainda mais mistério e suspeitas persistentes. No calor escaldante de julho de 2013, no interior de Oklahoma, as vidas de Molly Miller, 17, e Colt Haynes, 21, se cruzaram tragicamente durante uma perseguição policial em alta velocidade. Isso resultou no misterioso desaparecimento deles na noite de 7 de julho. Molly, uma jovem vibrante com um forte vínculo com a família, e Colt, conhecido por seu jeito tranquilo e amizade com. Muitos na comunidade eram passageiros de um Honda dirigido pelo amigo deles, James Cohn. Por volta das 22h46 em Wilson, Oklahoma, a direção perigosa e errática de Nip, incluindo um cavalo de pau que lançou cascalho em viaturas policiais, chamou a atenção de uma policial de Wilson e de uma delegada do condado de Carter. O que se seguiu foi uma perseguição perigosa e prolongada. Nip, tentando fugir da polícia, acelerou pela rodovia 76 no condado de Carter, atingindo velocidades estimadas em até 193 km por hora. Durante a perseguição, ele supostamente desligou os faróis na tentativa de desaparecer na escuridão. Ao entrar no condado de Love, a perseguição foi encerrada por ordem do xerife Marion Joe Russell, primo de Nip. A decisão das autoridades de encerrar a perseguição foi crucial,
e marcou a última vez que Molly e Colt foram vistos por policiais. Após o fim da perseguição, o veículo de Connipp teria batido fora da Long Hollow Road, na zona rural do condado de Love. Ainda não se sabe o momento exato do acidente, nem se Molly e Colt estavam no veículo na hora do impacto. O que se sabe, no entanto, é que nas primeiras horas do dia 8 de julho, uma série de ligações e mensagens de texto cada vez mais desesperadas começaram a ser enviadas dos telefones de Molly e Colt, sinalizando um profundo desespero. Ela ligou para o 911, 0h57. A chamada de 5 segundos ficou em silêncio. As tentativas seguintes da atendente de retornar não foram atendidas. Tanto Molly quanto Colt fizeram várias ligações para diferentes amigos e familiares, desesperados por ajuda. Nessas ligações, afirmavam estar perdidos na floresta, feridos e precisando de água. Colt teria dito aos amigos que achava que tinha quebrado o tornozelo e estava tossindo sangue. Enquanto Molly demonstrava medo e confusão, os celulares perderam sinal antes das 10 horas. Essas comunicações finais e desesperadas são os últimos contatos conhecidos tanto de Molly quanto de Colt. James Connipp, o motorista do Honda, acabou voltando para casa. Ao ser interrogado, James Connipp disse não saber do paradeiro de Molly e Colt. Mais tarde, ele foi acusado de fugir da polícia. Mas, significativamente, ele nunca foi acusado em relação ao desaparecimento deles. Nem foi inicialmente tratado como suspeito pelos investigadores no desaparecimento deles. Esse fato, junto com a revelação de que Connipp tinha uma ligação familiar direta com o então xerife local Joe Russell, que era primo de Nipp, imediatamente levantou suspeitas para as famílias de Molly e Colt e alimentou uma desconfiança generalizada do público. Surgiram dúvidas se o xerife Russell orientou seus delegados a parar a perseguição antes do previsto pelo protocolo. E por quê? Nipp não foi interrogado de forma mais completa ou imediata sobre seus passageiros após o incidente. As famílias de Molly e Colt afirmaram publicamente que acreditam em falta de transparência das autoridades e possível encobrimento por laços familiares. O Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma, Oklahoma State Bureau of Investigation, assumiu oficialmente o caso complexo em 2014, devido à crescente pressão pública e à percepção de um conflito de interesses local. Apesar dos extensos esforços de busca terrestre e aérea, das inúmeras pistas seguidas e das incontáveis dicas recebidas do público, a investigação levou em grande parte a becos sem saída frustrantes. Parentes afirmam que o Honda destruído foi para um ferro velho ligado à família Russell, mas essa alegação não foi comprovada por relatórios oficiais. Essas alegações, embora não verificadas ou levadas a acusações, reforçaram a desconfiança do público. Há muitas teorias sobre o que realmente aconteceu com Molly e Colt. Alguns especulam que eles ficaram desorientados após o acidente, sucumbiram aos ferimentos no ambiente hostil ou morreram de exposição ao calor sufocante do verão nas densas florestas. Diante das lesões, do local remoto e da ausência de assistência, essa segue sendo uma possibilidade sombria para alguns. Outros acreditam, de forma mais sombria, que houve crime envolvido, possivelmente pelas mãos do próprio Connipp ou de outras pessoas na área remota. Em 2020, veio à tona o conteúdo de uma ligação acidental para o 911 feita em março de 2014, considerada perturbadora. Naquela ligação aberta, o tio de Colt Haynes, Colby Barrick, foi ouvido dizendo frases perturbadoras que pareciam fazer referência aos assassinatos. Na ligação acidental, ele citou Molly Miller, mencionou uma faca de caça e disse coisas como atiraram na boca dele. Mencionou também um corpo d'água específico, Lago Moxley. Em 2018, Barrick foi preso em uma penitenciária federal por porte ilegal de armas. Paula Fielder, prima de Molly e defensora incansável por respostas sobre Molly e Colt, acredita que o Lago Moxley é um ponto-chave ainda não devidamente vasculhado pelas autoridades. Apesar das declarações enigmáticas de Barrick, as famílias seguem pressionando por buscas detalhadas no lago e arredores, acreditando que essas declarações podem ser a chave. Apesar de uma recompensa combinada de $45 mil por informações que levem ao paradeiro deles ou à resolução do caso,
Molly Miller e Colt Haynes nunca foram encontrados. Suas famílias continuam buscando respostas, realizando vigílias anuais e tentando manter a história deles viva. Assombrados pela lembrança das últimas ligações desesperadas e pelos sussurros persistentes de um possível acobertamento em uma pequena cidade, que pode ter impedido a verdade de vir à tona por mais de uma década, a verdade por trás de desaparecimentos como o de Tony Anderson, Molly Miller e Colt Haynes muitas vezes permanece oculta. Novas evidências surgirão ou um novo olhar desvendará seus momentos finais. Até lá, essas histórias seguem como lembretes de vidas interrompidas, deixando-nos perguntas que persistem. Obrigada por assistir. Se esses mistérios te intrigam, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais mergulhos profundos no estranho e desconhecido toda semana.